Quando o João me disse que não aguentava mais, que ele e a Carol iam embora, que tinham pensado bem e que não podiam criar um menino como o Mateus, eu não entendi de imediato. Levei alguns segundos para assimilar o que estava ouvindo. Fiquei de pé na frente deles, com o coração como uma pedra, a alma como um tecido rasgado e com meu neto de apenas 3 anos dormindo nos meus braços. Eles estavam firmes, sem lágrimas, como se aquela decisão tivesse sido tomada muito antes e só esperavam o momento certo para executá-la. Lembro que era inverno. As paredes da casa tremiam com o vento gelado que entrava pelas janelas mal vedadas. Não tínhamos aquecimento porque a conta de gás estava atrasada há 2 meses. Mateus dormia enrolado em 2 cobertores e meu casaco, enquanto seu corpo magro tremia de febre. Eu tinha baixado a temperatura dele com panos úmidos e uma infusão de camomila. A mãe dele, Carol, não tinha querido tocá-lo o dia todo. Ela me disse que não aguentava mais essa carga. Assim, com essa palavra carga, eles foram embora com uma única mala. Deixaram todo o resto para trás. Suas roupas, alguns livros, uma caixa com pratos de segunda mão. Foram com o mínimo. Suponho que alguém os esperava em outro lugar. Nunca me disseram para onde. Nunca mais me ligaram, nem para perguntar se Mateus tinha sobrevivido àquele inverno. Eu me sentei na cadeira da cozinha com o menino ainda nos braços e esperei. Não sabia muito bem o quê. Talvez que voltassem, que dissessem que era uma brincadeira, que pensaram melhor, mas o silêncio foi o único que me respondeu. Aquela noite o relógio parecia não avançar. Lá fora chovia. Dentro não tínhamos nem pão, só umas batatas velhas que fervi sem sal, porque também não havia. Comi pouco. Guardei tudo para quando Mateus acordasse. Os dias seguintes se transformaram em semanas. A família começou a saber. Minha irmã me ligou para dizer que tinha ficado sabendo por outra pessoa. Perguntou se era verdade. Quando confirmei que sim, a resposta dela foi breve. Disse que eu sempre fui muito mole, que criar um menino assim era uma cruz que não era para todos. Depois não ligou mais. Os outros familiares não foram diferentes. Alguns me disseram que isso acontecia comigo por não ter imposto limites ao João desde jovem. Outros simplesmente ignoraram o assunto. Quando passavam pela minha casa, olhavam de soslaio, como se a doença de Mateus fosse algo contagioso. Meu sobrinho chegou a me dizer, sem um pingo de vergonha, que não entendia por que eu insistia em manter vivo alguém que nunca seria independente. Eu os ouvia em silêncio. Não respondia, não porque concordasse, mas porque o cansaço era grande demais. Eu me levantava antes do amanhecer para lavar roupa alheia, para limpar casas, para passar roupa por poucas moedas. Voltava ao meio-dia, cozinhava o que podia e passava a tarde dando massagens em Mateus, ajudando-o com seus exercícios, levando-o ao posto de saúde quando o dinheiro dava. Mateus não falava muito, mal balbuciava sílabas soltas, mas seus olhos diziam tudo. Ele me olhava com aquela mistura de medo e ternura que me partia a alma. Quando conseguia mover um dedo, me mostrava como um troféu, e eu fingia uma alegria explosiva. Eu o aplaudia, dizia que ele era o menino mais forte do mundo. Não queria que ele notasse meu medo. Eu também tinha muito medo. Às vezes sentia que não ia conseguir, que um dia o corpo dele cederia e que nem os panos úmidos, nem as batatas cozidas, nem meu amor imenso seriam suficientes para sustentá-lo. Lembro das noites mais frias, aquelas em que a respiração congelava no ar, em que eu o cobria com meu corpo porque não havia mais cobertores e lhe cantava canções inventadas para que ele não sentisse o vazio. Às vezes pensava que se eu ficasse doente, ele ficaria sozinho, e isso era o que mais me aterrorizava. Não a doença dele, não a pobreza, não a fome. Me aterrorizava morrer antes que ele pudesse andar sozinho, dizer seu nome, se defender um pouco deste mundo tão cruel. Não aconteciam muitas coisas naqueles anos, ou pelo menos não coisas que pudessem ser contadas. Não houve grandes reviravoltas nem milagres repentinos. O que houve foi resistência. Cada dia era uma montanha, cada passo uma batalha. E ainda assim continuávamos porque eu não podia abandoná-lo como os outros fizeram, porque em seu rosto eu via a inocência de alguém que não pediu para vir ao mundo, mas que já havia sido julgado por ele. Às vezes, enquanto o alimentava com colheres pequenas de purê, pensava no que tinha feito de errado como mãe. Se alguma vez consenti demais ao João, se deveria ter sido mais firme com a Carol.
Mas depois, quando Mateus me sorria com aquela boca torta e aqueles olhos redondos, todas essas dúvidas se apagavam. Só importava ele. Só ele. Os vizinhos nos olhavam com pena. Alguns nos ofereciam o que sobrava, um saco de pão duro, roupa usada, uma cadeira de rodas velha que um dia nos deixaram na porta sem dizer nada. Eu aceitava tudo sem orgulho, sem vergonha, porque cada coisa que pudesse melhorar a vida de Mateus era bem-vinda. Não me importava o que pensavam. E assim os anos se passaram. Lentamente, como se o tempo tivesse peso, Mateus crescia muito devagar. Seu corpo continuava frágil, seu andar era quase inexistente. Só conseguia se manter em pé por alguns segundos, mas eu não me rendia, não podia. Algo em mim sabia que não estávamos destinados a desaparecer, que o abandono não seria o final da nossa história. Não sabia quando tudo mudaria, não sabia se algum dia mudaria. Mas enquanto eu respirasse, ele teria alguém que o amasse, alguém que nunca o deixaria, e isso era tudo o que precisávamos para continuar. Os anos não passaram, se arrastaram. Cada inverno era uma condenação. Cada verão, uma prova. Vivíamos em um bairro que lentamente caía aos pedaços, onde as pessoas se acostumavam ao barulho da miséria, aos gritos das casas vizinhas, às crianças com o rosto sujo brincando entre sacos de lixo e garrafas quebradas. Mas mesmo ali, mesmo entre a ruína, havia quem nos olhava como se fôssemos menos. Como se ter um menino inválido fosse uma espécie de pecado, uma maldição contagiosa. Mateus tinha 5 anos e mal conseguia se manter em pé sozinho. Os músculos das pernas não respondiam bem e seus braços eram fracos, magros, trêmulos. Usávamos uma cadeira de rodas emprestada que tinha uma roda frouxa e o encosto quebrado. Cada vez que saíamos, mesmo que fosse só até a esquina para que ele visse o sol, sentia os olhares cravados em seu corpo como agulhas. Alguns atravessavam a rua, outros comentavam em voz baixa, às vezes simplesmente riam. As crianças do bairro eram as piores, não por maldade pura, mas pela ignorância que aprendem de seus pais. Gritavam coisas para ele, o imitavam arrastando os pés ou perguntavam se ele era bobo. Uma vez, lhe jogaram pedrinhas, outra vez o empurraram e ele caiu no chão. Eu saí correndo, gritando como uma louca. As crianças fugiram. Nenhuma mãe veio pedir desculpas. Ninguém lamentou. A família não era melhor. Meus irmãos vinham de vez em quando com pacotes de arroz ou um pote de café vencido, mas não por bondade. Faziam isso para se sentirem moralmente justificados, para poder dizer que nos ajudavam. Mas sempre vinha acompanhado de comentários ofensivos, piadas cruéis, comparações injustas. Uma das minhas cunhadas disse uma vez na frente de todos que talvez tivesse sido melhor que Mateus não tivesse nascido, que assim minha vida seria diferente. Ninguém a corrigiu. Eu fiquei em silêncio, não porque concordasse, mas porque já não tinha forças para discutir. Mateus ouvia tudo. Não entendia cada palavra, mas sentia o tom, os olhares, o desprezo disfarçado de pena, e essa dor entrava em seus ossos. Às vezes, à noite, eu o encontrava acordado, com os olhos abertos, sem chorar, sem se mover, apenas olhando para o teto, como se seu corpinho soubesse que não se encaixava em lugar nenhum. Eu me deitava ao lado dele e lhe acariciava o cabelo até que finalmente ele dormia. Aos 6 anos, tentei matriculá-lo em uma escola pública. Me disseram que não estavam preparados para casos assim. Eu supliquei, mostrei papéis médicos, certificados, relatórios. Me disseram para tentar em um centro especial, mas que esses tinham listas de espera de anos e mensalidades que eu não podia pagar nem vendendo meu sangue. Terminei ensinando-o em casa com livros velhos e cadernos usados que uma senhora para quem eu limpava me dava de presente. Ele aprendia devagar, mas aprendia. Reconhecia letras, somava com os dedos, repetia frases. Cada pequeno feito era uma festa particular entre nós dois. Eu não tinha descanso. Trabalhava limpando casas, passando roupa, cozinhando para outras famílias. Me pagavam o suficiente para sobreviver. Nunca me queixava. Cada moeda ia para a alimentação dele, para os remédios, para a terapia. Cada centavo era um investimento na vida dele. Nunca comprei roupa nova nem sapatos. Tudo o que eu tinha era herdado ou recolhido dos lixos do bairro rico. Mas ele sempre tinha agasalho,
mesmo que remendado, e comida quente, mesmo que pouca. Havia dias em que eu não aguentava mais, dias em que o corpo não respondia, em que a dor nas costas, nos joelhos, na cabeça me deixava jogada na cama. Mas eu tinha que me levantar de qualquer jeito, porque se eu não o fizesse, ninguém o faria. Não havia mais ninguém. Não havia rede, nem apoio, nem descanso. Só nós dois contra um mundo que nos tinha virado as costas. Em uma ocasião, meu outro filho, o mais novo, veio me visitar. Não ficou muito. Disse que não conseguia ver Mateus assim, que o afetava, que doía. Me pediu para interná-lo em algum centro. Eu disse que não, que enquanto eu respirasse, Mateus estaria comigo. Não voltou mais? Suponho que era mais fácil para ele nos esquecer. Eu nunca chorava na frente de Mateus. Só fazia isso quando ele dormia. Ia para o banheiro, fechava a porta e deixava o corpo soltar o que a alma não podia mais carregar. Não chorava de tristeza somente, chorava de impotência, de raiva, de cansaço, mas sobretudo chorava porque não podia lhe dar uma vida melhor, porque não podia mudar seu corpo, porque não podia tirá-lo daquela cadeira. Às vezes sonhava com coisas simples, com um parque limpo, com uma casa sem umidade, com um caderno novo, com uma escola onde não o olhassem estranho. Não pedia luxos, nem carros, nem viagens, só dignidade, só um pouco de justiça para alguém que nunca a tinha tido. Mateus, apesar de tudo, era um menino doce. Não se queixava, não chorava por sua situação. Me olhava com aquela ternura profunda que tem os que conhecem a dor desde pequenos. Me abraçava com seus braços magros e me dizia, vovó, como se essa palavra contivesse tudo de bom que existia em seu mundo. Passaram 6 anos desde o dia em que João e Carol nos abandonaram. Nunca voltaram, nunca ligaram, nunca mandaram uma carta. Às vezes imaginava que estavam bem, que tinham outra vida, sem cargas, sem dor, e me doía mais, não por eles, mas porque nunca precisamos tanto deles como naqueles anos e eles decidiram não estar. Nos tornamos invisíveis para todos. Éramos os que não existem, a velha que carrega um inválido, a louca que não o solta, a teimosa que não se rende. Nos transformamos em 2 sombras que resistiam à passagem do tempo à força de amor e silêncio. E, no entanto, seguíamos em frente, não por esperança, não por fé, mas por pura necessidade de não nos deixarmos vencer, porque, embora ninguém soubesse, Mateus tinha uma vida pela frente. E eu, enquanto pudesse, estaria lá para garantir que ele chegasse. Os anos mais difíceis foram entre os 7 e os 11 anos de Mateus. Vivíamos em um presente congelado, uma espécie de inverno que nunca terminava, mesmo que fosse verão lá fora. Não importava se era abril, outubro ou janeiro, dentro de casa sempre fazia frio. Frio nas paredes, nas mãos, nos ossos, mas sobretudo no coração. Nosso lar era uma caixa de cimento com janelas quebradas. A umidade havia tomado todos os cantos. Dormíamos na mesma cama, não por carinho, embora carinho não nos faltasse, mas porque era a única forma de combater as noites geladas. A casa era um cubículo silencioso com goteiras que marcavam o ritmo das nossas madrugadas. Quando chovia forte, eu colocava baldes, panelas, bandejas, o que encontrasse para que o chão não inundasse. Às vezes eu acordava com os pés molhados. Mateus ficava doente com frequência. O frio o destruía. Seus pulmões eram fracos. Seu sistema imunológico trabalhava como se estivesse em meio gás. Ele tinha febre sem razão, tosse crônica, infecções que não cediam. Não havia dinheiro para bons médicos. Eu o levava ao posto de saúde do bairro, onde nos atendiam sem vontade. Nos davam xaropes vencidos ou comprimidos que eu dividia em 4 para que durassem mais. Não podia me queixar. Era isso ou nada. As terapias eu continuava fazendo. Eu tinha aprendido com os fisioterapeutas que conhecemos em um hospital público antes que nos rejeitassem por falta de vaga. Eles me ensinaram alguns movimentos para manter os músculos dele ativos. Eu os repetia todos os dias como uma devota. Às vezes Mateus chorava, não de dor física, mas de frustração. Queria mover as pernas, queria se levantar sozinho, queria correr.
Eu segurava as mãos dele, olhava nos olhos dele e dizia que ele conseguiria. Não sabia se mentia ou se era fé, mas ele acreditava em mim. Minha rotina era sempre a mesma: acordar às 5h, esquentar um pouco de água em um fogareiro elétrico que já faiscava, preparar aveia se houvesse ou pão duro se não, deixar Mateus com seus livros, alguns brinquedos quebrados e sair para limpar casas. Voltava antes do meio-dia, dava-lhe de comer, fazíamos exercícios, estudávamos juntos, o fazia dormir uma soneca. Depois saía de novo para lavar roupa alheia. Voltava à noite com as mãos rachadas, as costas partidas e os sapatos encharcados. Mas voltava, sempre voltava. Não tínhamos televisão. Mateus lia, gostava de livros de ciência, de história, de animais. Eu lhe trazia o que encontrava em feiras ou o que as senhoras para quem eu trabalhava me davam de presente. Uma vez, uma senhora rica me deu uma enciclopédia incompleta. Quando a mostrei, Mateus a abraçou como se eu tivesse trazido um tesouro. Ele a lia todas as noites. A tocava com cuidado, como se fosse frágil. Nessas páginas, ele encontrou uma via de escape. Ali, descobriu um mundo onde não era diferente, onde seu corpo não o limitava. Ali, ele voava. Os vizinhos já quase não falavam conosco. Éramos parte da paisagem, como o poste de luz quebrado ou a loja abandonada da esquina. Eu não esperava compaixão, mas também não esperava a indiferença. Uma vez a cozinha pegou fogo porque a instalação elétrica estava velha. Saímos correndo. Ninguém veio nos ajudar, nem mesmo para perguntar se estávamos bem. Só quando a fumaça desapareceu, uma vizinha me jogou da janela uma garrafa com água. Caso pegue fogo de novo, ela disse. Foi tudo. As festas eram um lembrete de quão sozinhos estávamos. Enquanto os outros celebravam com fogos de artifício, comida e barulho, nós passávamos os natais com uma vela acesa, uma xícara de chá e pão com manteiga, se desse. Eu lhe contava histórias inventadas. Falava de um futuro onde ele teria sua casa, sua vida, sua liberdade. Ele me ouvia com uma fé que me partia em dois. Mateus não conhecia o que era um brinquedo novo, nem um parque limpo, nem uma festa de aniversário com balões. Seus presentes eram desenhos feitos à mão, livros usados, palavras, e, no entanto, nunca se queixava. Nunca perguntava pelo pai nem pela mãe. Nunca perguntou por que não vinham. Eu acho que ele sabia, embora nunca tenhamos dito. Ele sabia que o tinham deixado e tinha aprendido a viver com isso. Eu também não os mencionava. Tinha arrancado essas palavras do meu dicionário interno, não por ódio, mas por necessidade. Eram uma ferida que já não podia sangrar mais. Meu único foco era Mateus, sua saúde, sua mente, sua alma. Meu corpo havia se tornado uma ferramenta para que ele vivesse. Nada mais importava. Durante um tempo vendia empadas caseiras. As fazia com o que tinha. Saía para vender na praça do bairro, caminhando com uma caixa improvisada. Alguns dias não vendia nenhuma. Outros me dava para comprar 1 litro de leite e um pouco de carne para Mateus. Nunca para os dois. Eu comia arroz ou sopa aguada. Ele tinha que ter proteína, tinha que crescer, tinha que ganhar força. Lembro de um inverno em especial. Ele teve uma infecção no pulmão, não conseguia respirar bem, tremia, não tinha febre, mas sua cor era cinzenta. Eu o levei a um hospital com urgência. Me pediram para esperar. Esperamos 9 horas em um corredor. Eu o deitei em um cobertor no chão. Não havia cadeiras, não havia camas, ninguém veio. Quando o atenderam, ele já tinha adormecido de exaustão. O médico me deu uma receita impossível. Saí com o papel na mão, sentada em um banco de cimento, sem saber o que fazer. Terminei pedindo emprestado a uma vizinha. Levei 3 meses para devolver o dinheiro. Não tínhamos fotos, não tínhamos lembranças materiais. Tudo o que tínhamos estava em nossas cabeças, nos gestos, nos sons, nas palavras repetidas. Mateus falava pouco, mas me dizia: "Eu te amo." Cada dia, minhas vezes, ele me acariciava o rosto com seus dedos finos, como se ele cuidasse de mim. E eu, com toda a dor do mundo em cima, continuava de pé. Não por heroísmo, não por orgulho. Só porque não havia outra opção. Se eu caísse, ele caía.
Se eu me rendesse, ele se apagava e eu não ia permitir. Assim foi nossa vida durante anos. Repetitiva, cinzenta, solitária, mas tecida com um fio invisível de amor que nem a miséria pôde cortar. Não tínhamos nada, mas nos tínhamos. E isso, embora ninguém entendesse, era o único que nos mantinha vivos. Não houve um único momento que marcou a decisão. Foi um gotejamento lento, um acúmulo de anos, de olhares sujos, de zombarias disfarçadas de conselho, de mãos que se retiravam quando mais precisávamos delas. Não foi uma briga, não foi uma tragédia pontual, foi simplesmente entender que aquele lugar não tinha mais a nos oferecer do que desprezo e desgaste. Era sobreviver, sim, mas morrer um pouco a cada dia. Era estar viva só para ver como tudo apodrecia ao redor. A gota final foi uma tarde de outono. Mateus já tinha 11 anos. Tínhamos saído com a cadeira de rodas para tomar um pouco de sol, como fazíamos cada vez que eu podia deixar o trabalho por algumas horas. Paramos em frente a uma casa em construção. Mateus olhava as paredes nuas com atenção. Ele gostava de ver como as coisas se levantavam, como algo novo saía do nada. Um grupo de crianças passou correndo perto e um deles parou para observá-lo. Eu o reconheci. Era neto de um velho amigo do meu falecido marido. Ele me olhou para Mateus e gritou algo que me custa repetir. Disse que Mateus parecia um boneco quebrado. Disse que por isso o pai dele tinha ido embora, que ninguém quer carregar algo que não serve. Não respondi, não porque não sentisse raiva, mas porque fiquei congelada. Doeu mais do que eu esperava. Mateus abaixou a cabeça, não chorou, mas cobriu o rosto com as mãos. Não falou em todo o caminho de volta. Aquela noite também não jantou. Ficou deitado em silêncio. No dia seguinte não quis sair. Me disse com uma voz que já não era de criança, que queria viver em outro lugar, que não queria que o olhassem assim nunca mais. Foi ele quem me pediu. Eu já tinha pensado centenas de vezes, mas me faltava força ou talvez coragem. Era começar do zero, era arriscar tudo. Mas naquele dia entendi que já não havia escolha. Se eu ficasse, ele murcharia, e se ele se apagasse, eu também. Comecei a planejar em silêncio, não disse a ninguém. Vendi algumas coisas, as poucas que tinha, um rádio velho, uma lâmpada, umas cadeiras. Juntei moedas durante semanas. Busquei opções de aluguel em outra cidade onde não tivéssemos conhecidos, onde ninguém soubesse nossa história. Falei com uma senhora para quem eu limpava a casa. Ela tinha uma prima que alugava um quarto nos arredores de uma cidade média. Ela me ofereceu sem garantia, só com o primeiro mês adiantado. Eu disse que sim, empacotei o pouco que nos restava em 2 bolsas. Uns quantos livros, roupa usada, um cobertor grosso. Mateus se despediu da casa sem olhar para trás. Eu fechei a porta sem chaves. As deixei penduradas na maçaneta. Não devíamos nada àquele lugar. Só íamos embora com o corpo machucado, mas o coração inteiro. A viagem foi longa, incômoda, silenciosa. Mateus não se queixava. Me olhava com aqueles olhos dele grandes, quietos, que falavam sem falar. Eu também não dizia muito. Só segurava a mão dele apertada. Tinha medo de que desse errado, de que fosse pior, de que não pudéssemos continuar. Mas já não havia volta. A cidade nova era barulhenta, cinzenta, mas diferente. Não conhecíamos ninguém, e isso, pela primeira vez, era uma vantagem. Ninguém nos olhava com pena, ninguém nos lembrava o passado, ninguém sabia que éramos os abandonados, os inúteis, os sozinhos. O quarto era pequeno, com uma cama estreita, uma cozinha compartilhada e um banheiro no corredor, mas não importava, era novo, era nosso. Mateus se debruçava na janela e olhava os ônibus passarem. Me perguntava para onde iriam. Eu lhe dizia que para lugares onde talvez um dia poderíamos viver. Ele sentia sem dizer nada. Encontrei trabalho rápido. Limpar, cuidar de idosos, lavar roupa, o que fosse. Fazia com mais energia do que nunca. Não porque estivesse menos cansada, mas porque agora tinha uma meta. Já não era só resistir, agora era construir. Mateus começou a mudar. Seu olhar ficou mais firme. Seu corpo continuava fraco, mas havia uma espécie de fogo novo em seus gestos. Ele se levantava sozinho, tentava se vestir sem ajuda, arrastava as pernas até a mesa. Eu o observava em silêncio, com um nó na garganta. Algo nele estava despertando.
algo que tinha estado adormecido por muito tempo. Eu o matriculei em uma escola pública que tinha integração. Não foi fácil. Tive que implorar, insistir, preencher papéis, mas o aceitaram. Foi seu primeiro contato real com crianças de sua idade. No início, olhavam para ele de forma estranha. Ele não falava muito. Andava com dificuldade, mas não deixava de tentar. Poucos dias depois, um de seus colegas lhe emprestou um caderno. Ele começou a se integrar lentamente. Um dia voltou com uma folha em que havia desenhado uma bandeira. Me disse que era seu país novo, sua vida nova. A partir daí, tudo mudou. Aos poucos, sim, mas mudou. Ele começou a ler mais, me pedia livros. Ele adorava a ciência. Queria entender como funcionava o corpo, o cérebro, a energia. Eu fazia o possível para conseguir o que ele pedia. Vendia horas de sono por horas extras de trabalho. Tudo para ele. Uma tarde, ao voltar do trabalho, o encontrei lendo em voz alta. Pronunciava cada palavra com dificuldade, mas com decisão. Sentei-me para ouvi-lo. Era um texto sobre o sistema solar. Nunca antes o tinha visto tão concentrado, tão vivo. Algo em sua voz me fez tremer. Entendi que aquele menino que tinha sido deixado por todos não estava quebrado. Só estava esperando o lugar onde pudesse crescer. E eu tinha feito bem em levá-lo, tinha feito bem em começar de novo, porque pela primeira vez em muito tempo senti que o inverno começava a terminar. Tínhamos chegado a um lugar diferente, mas não menos duro. A cidade não nos recebeu com flores nem oportunidades. Nos jogou, como a tantos outros, na luta diária para sobreviver. Mas pelo menos aqui tínhamos algo que não conhecíamos há anos: anonimato. Ninguém sabia quem éramos, de onde vínhamos, que cargas trazíamos. E isso, depois de tanta dor visível, era um alívio. Podíamos começar a escrever do zero, mesmo que fosse com uma caneta gasta e um papel rasgado. A pensão onde vivíamos era estreita e velha. As tubulações faziam barulho à noite e as paredes eram tão finas que se ouviam as discussões do vizinho como se fossem nossas. Mas o quarto era nosso refúgio. Tínhamos uma cama de solteiro que compartilhávamos, um guarda-roupa doado, uma cadeira que usávamos para tudo e uma pequena escrivaninha onde Mateus lia. A escrivaninha foi meu primeiro grande presente. Comprei a prestações, usada, com a madeira lascada, mas ele a recebeu como se fosse de ouro. Ali ele colocava seus livros, seus cadernos, seus sonhos. Meu corpo estava desgastado. Eu me levantava com dores nas costas, nas pernas, com os dedos inchados. Cuidava de uma senhora idosa que morava a 5 quarteirões. A banhava, a vestia, cozinhava para ela, lia o jornal. À tarde limpava casas, às vezes trabalhava nos fins de semana lavando banheiros em um posto de gasolina. Cada centavo tinha um destino: a comida, o aluguel, os medicamentos de Mateus, os materiais escolares. Não sobrava margem para luxos nem para descanso. Ainda assim, tudo era diferente, porque agora eu lutava por algo mais do que o dia a dia. Lutava por um futuro, o dele. Mateus se adaptou melhor do que pensei. A escola pública não era perfeita, mas pelo menos o tratavam com respeito. Os professores notaram logo. Ele tinha um interesse que não era comum. Ficava depois da aula fazendo perguntas. Escrevia resumos extensos, lia em casa, começava a entender conceitos complexos muito além de sua idade. Uma professora me ligou um dia para me parabenizar. Me disse que nunca tinha visto um aluno tão determinado, que ele tinha um potencial incrível. Eu me emocionei, mas não chorei na frente dela. Guardei as lágrimas para quando cheguei ao quarto. As soltei em silêncio enquanto Mateus dormia. Lágrimas de algo novo, não de dor, de orgulho, de alívio, de esperança. Com o tempo, seu corpo também mudou. Continuava tendo dificuldades para andar, mas caía menos. Tinha mais equilíbrio, mais força. Suas pernas se firmavam melhor. Fazíamos exercícios todos os dias. Eu lhe dava massagens nos músculos. O ajudava a alongar, a se mover, a desafiar seu corpo. Ele se esforçava ao máximo. Nunca se rendia, nunca pedia para parar, nunca disse chega. Eu o levei a uma consulta médica em um hospital público da cidade. O especialista me olhou com surpresa.
Me disse que o avanço de Mateus era incomum, que com terapia constante ele poderia até andar sem ajuda em alguns anos. Não quis me iludir demais, mas o ouvi com atenção e saímos dali mais leves. Uma tarde, enquanto lavava roupa no quintal dos fundos, o vi da janela. Ele estava de pé, sem se apoiar em nada, lendo em voz alta. Tremia um pouco, mas se sustentava. Ficou assim por mais de 5 minutos. Depois, se sentou devagar. Entrei sem dizer palavra. Ele me viu, sorriu e me disse que já quase conseguia, que logo não ia precisar da cadeira. Me aproximei, lhe acariciei a cabeça e lhe preparei uma xícara de leite quente. Não era preciso dizer mais. Começamos a ter rotinas. Eu trabalhava de dia, ele estudava. À noite jantávamos juntos. Ele lia para mim, eu corrigia os textos dele, ensinava o que tinha aprendido. Ele me falava do sistema solar, da evolução, das leis físicas. Eu não entendia tudo, mas o ouvia com devoção. Não era só conhecimento, era um motor. Era a forma dele de me mostrar que tudo tinha sentido. Com o tempo, a dona da pensão nos ofereceu mudar para um quarto maior porque tinha ficado sabendo por uma vizinha da nossa situação. Não pediu aumento, nos deu porque, segundo ela, vocês não incomodam, são gente boa. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém nos reconhecia sem sarcasmo. Aquele quarto foi nosso pequeno palácio. Mateus tinha seu canto de estudo, uma cama própria, uma lâmpada. Eu podia me mover sem tropeçar em tudo. Tínhamos espaço para respirar. Me senti rica, não pelo espaço, mas pela dignidade. Mateus começou a se destacar em concursos escolares. Ganhava medalhas, diplomas, livros, os trazia como se fossem troféus de guerra. Eu os colava na parede, um ao lado do outro. Cada um era uma vitória contra todos os que disseram que ele não serviria para nada. Continuávamos sem luxos, mas havia uma nova palavra entre nós: futuro. E com ela continuávamos empurrando cada dia um pouco mais longe os limites que o mundo nos tinha imposto. Vi Mateus andar pela primeira vez, sem ajuda, em uma manhã fria de maio. Foram apenas alguns passos curtos, hesitantes, com os braços esticados para frente, como se andasse no escuro. Não disse nada. Nem eu, só o vi fazer. Ele estava no corredor da pensão e a cada passo o chão rangia como se reconhecesse o feito. Quando ele parou, me olhou com uma mistura de medo e orgulho. Eu o abracei, o apertei contra meu peito e senti meu corpo todo tremer, não pelo esforço, mas pela emoção. Essa foi a primeira sinal concreta de que seu corpo já não era o mesmo. O que tínhamos feito durante anos, as massagens, os exercícios, as terapias caseiras, as caminhadas com ajuda, as posições controladas, começava a dar frutos. Lentos, sim, mas reais. Mateus já não era o menino quebrado de antes. Agora era um adolescente em construção. Uma promessa que abria caminho com dor, mas com firmeza. Os médicos confirmaram o que já suspeitávamos. Sua evolução era notável. Já não precisava de cadeira de rodas para trajetos curtos. Podia ficar de pé por mais tempo. Seus músculos eram mais resistentes, sua coluna mais firme, sua respiração mais controlada. O parabenizaram. Me parabenizaram. Me disseram que muitos não chegam tão longe, que eu tinha feito um trabalho incrível. Não sabiam o quanto tinha custado. Não tinham ideia do que implicou. Mateus, por sua vez, não parava. Continuava com seus estudos, com sua curiosidade insaciável, com sua maneira incansável de absorver o mundo. Começou a se interessar por temas mais complexos: filosofia, política, estrutura do Estado. Lia sobre sistemas de governo, sobre história do século XX, sobre líderes que mudaram países. Me falava durante horas como se eu fosse uma estudante a mais. E, embora eu não entendesse tudo, o ouvia fascinada. Uma tarde, ele me disse que queria estudar direito, que queria ajudar aqueles que, como ele, tinham sido abandonados, discriminados, esquecidos pelo sistema. Ele me olhou com aquela seriedade dele, aquela mistura de ternura e determinação, e me disse que ia ser alguém importante, não por fama, mas para fazer algo útil. Eu assenti sem acrescentar uma palavra. Senti um nó na garganta que não se dissolveu a noite toda. Os dias foram se organizando.
Eu trabalhava cada vez menos horas porque Mateus começou a dar aulas particulares para outros garotos. Os ajudava com matemática, com português, com história. Fazia por pouca grana, mas era sua primeira renda. Com isso, comprava livros, uma mochila nova, às vezes um bolo para compartilhar comigo. Cada gesto era uma declaração de amor sem necessidade de palavras. O corpo de Mateus já não o traía tanto. Ainda tinha momentos de fraqueza, tremores, quedas, mas eram menos frequentes. Eu o vi correr, tropeçar, levantar-se sozinho. Eu o vi se mover com mais segurança. Eu o vi parar na frente de uma turma e falar com voz firme. Eu o vi discutir com um professor sem perder a calma. Eu o vi defender um colega diante de uma injustiça escolar. Eu o vi crescer. Eu também mudei. Já não me levantava com medo todos os dias. Já não contava cada moeda como uma sentença. Ainda éramos pobres, mas não éramos miseráveis. Tínhamos controle, dignidade, sentido. O futuro já não era uma ideia distante. Era algo que se aproximava. Mateus começou a participar de debates escolares, em concursos de oratória. Sua voz, antes suave e trêmula, tornou-se clara, profunda. Aprendeu a falar em público, a argumentar, a sustentar ideias. Ele me convidava para cada apresentação. Eu me sentava no fundo com a roupa limpa, o cabelo preso, as mãos cruzadas sobre o colo. Eu o olhava com uma mistura de incredulidade e orgulho. Era meu neto, aquele que disseram que não viveria, que não andaria, que não serviria para nada. Agora estava ali de pé, falando de justiça, de igualdade, de direitos. Um dia ele ganhou um concurso de jovens oradores da cidade. O prêmio era uma viagem à capital para representar o estado em uma competição nacional. Nunca tínhamos saído além dos limites do bairro. Nunca tínhamos pegado um trem. Foi um grande evento. Eu o acompanhei. Dormimos em um hotel simples, compartilhamos um prato de comida em um restaurante barato. Caminhamos por ruas que só tínhamos visto nos livros. Na competição, Mateus falou sobre a dignidade das pessoas com deficiência. Falou de mim, embora sem me nomear. Falou de como a sociedade castiga duas vezes. Primeiro com o abandono, depois com a indiferença. Seu discurso comoveu a todos. Ele ganhou. Não por pena, mas por mérito, porque falava com a autoridade de quem conhece o fundo e aprendeu a sair dele. Na volta, o esperaram na escola como um herói. Fizeram uma cerimônia, lhe deram livros de presente, lhe deram uma distinção. Eu o olhava de lado. Nunca me coloquei no centro, nunca me achei protagonista, mas no fundo sabia que aquele feito também era meu, que cada passo dele era um passo meu, que seu corpo forte era fruto das minhas mãos, que sua mente livre era filha dos meus silêncios. Tínhamos conseguido algo que parecia impossível. Transformar a dor em impulso, a pobreza em resistência, a rejeição em força. E ainda não sabíamos que o melhor estava por vir. Aos 15 anos, Mateus já era outra pessoa. Seu corpo continuava magro, mas tinha firmeza. Andava com segurança, sem ajuda, só com o leve rastro de uma antiga dificuldade que já não o definia. Seu rosto, antes pálido e quieto, estava agora marcado por uma energia nova. Não era exuberante nem chamativa, mas constante, como se por dentro tivesse um motor que nunca parava. Eu o notava mais nas noites. Enquanto os outros dormiam, ele continuava acordado, com a lâmpada acesa, rodeado de livros, cadernos, resumos. Estudava com uma concentração que me assustava. Não se distraía, não se queixava, não abandonava nada pela metade. Cada tema que descobria o levava a outro. Ele se submersia nos textos com uma intensidade que nunca tinha visto, nem mesmo nos adultos mais preparados que conheci trabalhando em casas alheias. Lia de tudo: direito constitucional, história brasileira, tratados internacionais, políticas sociais, filosofia moderna, teoria política, economia. Leu Rousseau, Marx, Weber, Foucault, Drummond, Machado de Assis. Aprendia idiomas com vídeos gratuitos da internet. Começou com inglês, depois português, depois francês. Eu não entendia como ele retinha tanto. Como ligava conceitos, como debatia consigo mesmo em voz baixa, enquanto caminhava de um lado para o outro do quarto.
Às vezes eu o observava sem que ele percebesse. Eu me sentava em silêncio para tecer ou dobrar a roupa, mas na verdade estava olhando para ele. Me custava acreditar que aquele adolescente disciplinado, ambicioso, seguro, era o mesmo menino que há alguns anos tremia de febre entre cobertores furados. Eu o via escrever com sua letra apertada, preencher cadernos inteiros, rabiscar frases nas margens dos livros. Tinha uma mente em combustão, sempre em movimento. Não era vaidoso. Não o fazia para impressionar ninguém. Não buscava prêmios nem aplausos. Estudava porque tinha fome de entender o mundo e porque sabia que o conhecimento era sua única forma de quebrar as correntes que outros lhe tinham imposto desde que nasceu. Eu não podia mais ajudá-lo. Meus conhecimentos eram limitados, mas o apoiava em tudo. Lhe preparava café, lhe punha música suave, lhe dava espaço, lhe dava silêncio. Os professores do ensino médio já não sabiam o que fazer com ele. Ele estava vários níveis acima do resto. Participava das aulas, organizava grupos de estudo, armava debates, escrevia ensaios que deixavam os professores em silêncio. Alguns o adoravam, outros o olhavam com receio. Ninguém podia ignorá-lo. Mateus havia se tornado uma referência, e não só por sua inteligência, mas por sua atitude. Defendia os colegas mais calados. Questionava decisões injustas. Propôs reformas no grêmio estudantil. Organizou palestras sobre direitos civis. Convenceu o diretor a adicionar conteúdos de inclusão nos programas de estudo. Aos 16, já era um líder. Não porque o buscasse, mas porque os outros o seguiam. Eu o acompanhava em tudo em silêncio, como sempre. Ia aos eventos, aos encontros, às apresentações. Sentava-me na última fila com minha bolsa no colo, olhando da sombra. Não precisava que ninguém soubesse quem eu era. Ele sim sabia, e isso era suficiente. Um dia ele me disse que queria se apresentar como orador em um fórum nacional de políticas públicas juvenis. O evento era na capital. Tinha que se candidatar, escrever um ensaio e passar em uma entrevista. Fez tudo sozinho. Foi selecionado entre 300. Pegamos o trem como da primeira vez, com uma mochila cheia de papéis e um coração cheio de ansiedade. Ele falava com segurança, mas eu sabia que estava nervoso. No dia do fórum, ele se levantou em frente a uma sala cheia de jovens, especialistas, autoridades. Falou durante 15 minutos, sem olhar notas. Sua voz era firme, temperada, direta. Falou de educação, de meritocracia falsa, de desigualdade estrutural. Falou de como o sistema invisibiliza aqueles que nascem com desvantagens, de como o talento não basta se não há uma rede que o sustente. E o disse sem ódio, sem vitimismo, sem rodeios, só com a verdade. Recebeu uma ovação. Se aproximaram para parabenizá-lo, pediram entrevistas, ofereceram bolsas, o convidaram para falar em outros encontros. Ele aceitou tudo com humildade, sem se inflar. Voltamos para casa em silêncio. No trem, ele me deu a mão e me disse: "Isso está só começando." E eu acreditei. A obsessão de Mateus por aprender não era uma fase, era uma declaração de princípios. Era sua maneira de devolver ao mundo o que nunca lhe deu, de construir das ruínas algo mais digno, mais justo. Não pensava em vingança, pensava em transformação. Seu quarto se encheu de livros até não caber mais. Começamos a empilhar caixas no corredor. Cada centavo extra ia para sua educação. Ele começou a economizar para um notebook. Ele acabou comprando com seu próprio trabalho, dando aulas e corrigindo textos. Eu já quase não trabalhava. Ele não me deixava. Me pedia para descansar, para cuidar de mim, mas eu continuava fazendo coisas simples. Costurar, cozinhar, limpar, manter o espaço digno. Ele se ocupava do outro, o que vinha, o futuro. Nunca se esqueceu do que viveu. Continuava lembrando cada etapa de sua doença, cada noite sem luz, cada dia sem comida. Não o usava como desculpa, o usava como impulso. Me dizia que isso o tinha feito mais forte, mais lúcido, que sem esse passado não teria esse presente. Às vezes, à noite, quando tudo estava em silêncio, eu me sentava para escrever pequenas anotações em um caderno velho,
Coisas que não queria esquecer, frases dele, momentos-chave, detalhes mínimos. Era minha maneira de guardar a memória. Sabia que se ele chegasse aonde queria chegar, muitos tentariam escrever sua história, mas eu seria quem lembraria a verdade, porque a verdade estava nos dias de barro, nos invernos sem gás, nas colheres de arroz, nas caminhadas de madrugada para levá-lo ao pronto-socorro. Mateus continuava avançando, não parava, não conhecia outra forma de viver que não fosse para a frente. E eu atrás, cada vez mais orgulhosa, cada vez mais assombrada, só podia segui-lo. Porque aquele menino, aquele adolescente, já não era só meu neto. Era a prova viva de que o amor, o verdadeiro, pode desafiar qualquer sentença. Quando Mateus completou 17 anos, seu nome já circulava em espaços que jamais teríamos imaginado. Começou com uma nota em um jornal local, uma entrevista simples que lhe fizeram depois de ganhar um concurso de ensaio sobre educação pública. A jornalista se surpreendeu ao falar com ele. Me disse depois, quando me cumprimentou timidamente no corredor da escola. Ele fala como se tivesse 50 anos e tivesse vivido 10 vidas. Eu só sorri. Não era preciso corrigi-la. Depois veio um convite para um programa de rádio. Depois uma coluna de opinião em um site de jovens intelectuais. Escreviam para ele por e-mail, o convidavam a participar de fóruns, mesas de discussão, encontros sobre políticas educacionais, juventudes e deficiência. A cada passo, Mateus avançava com a mesma calma com que um dia, em silêncio, se levantou pela primeira vez. Não corria, não se desesperava, caminhava firme, como quem sabe exatamente para onde vai. Eu o acompanhava em tudo o que podia. Continuava indo aos eventos, sentada no fundo, com meus cadernos de anotações escondidos na bolsa. Tomava nota de tudo, não por controle, mas por respeito. Sentia que cada palavra dele era parte de algo maior. Era testemunha de algo que não acontece todos os dias e queria lembrar de tudo, cada momento, cada gesto, cada aplauso. Não vivíamos melhor economicamente, mas havia mais ar. Mateus já recebia pequenas bolsas por suas atividades. Dava oficinas, às vezes o contratavam para palestras. Com isso, comprávamos comida melhor, roupa decente, um fogão novo, não luxos, só melhorias que tornavam a vida mais digna. Ele insistia para que eu parasse de trabalhar. Dizia que agora era a vez dele de cuidar de mim. Eu continuava fazendo coisas em casa, mas era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha que arrebentar minhas costas para nos sustentar. Eu o vi parar na frente de auditórios cheios, falar sem papel, com segurança, com convicção. Sua história comovia, mas não ficava por aí. Não era um testemunho, era um projeto. Não contava o que viveu para dar pena, contava como um diagnóstico de algo maior. Ele era apenas um caso, um entre milhares, e sua tarefa era que isso mudasse. Uma vez, em uma palestra universitária, uma mulher mais velha se aproximou de mim, me abraçou com força, me disse que eu era a mamãe dele, embora não o tivesse parido. Me pediu para não deixar de cuidar dele. Eu lhe respondi que não era necessário, que Mateus sabia se cuidar sozinho e que agora era ele quem cuidava de mim. As convites se multiplicaram, alguns ele recusava. Não queria fazer parte de eventos vazios. Escolhia bem onde ir, com quem falar, para que dizer o que dizia. Já não era só um jovem brilhante, era uma referência. Muitos o seguiam. Muitos começavam a falar dele como uma promessa política. Ele não dizia nada, sorria, continuava estudando, continuava lendo, aplicou para uma universidade pública da capital. Entrou sem dificuldade, não só por sua média, mas por seus antecedentes, seus escritos, seu trabalho social. Ele se preparou sozinho. Eu o ajudei no que pude, costurei as roupas dele, preparei suas coisas, deixei tudo pronto, o acompanhei para se instalar. Era um apartamento pequeno, compartilhado com outros 2 rapazes. Ele teria um quarto próprio, uma cozinha modesta, um banheiro. Quando o deixei lá, me custou ir embora. Nunca tínhamos estado separados, mas sabia que era necessário. Deixei-lhe uma bolsa com comida, um cobertor e uma carta. Eu disse que estava orgulhosa, que sempre estaria e que qualquer coisa que precisasse eu estaria lá.
Ele me abraçou forte, como quando era criança. Me disse para não me preocupar, que já era hora de voar. Voltei sozinha. O quarto ficou mais vazio. Guardei seus livros, seus papéis, sua cadeira. Deixei sua escrivaninha intacta. Não podia tocar em nada ainda, mas não chorei. Não de tristeza. Era uma solidão diferente, uma que vinha com alívio. Ele estava onde tinha que estar, e eu também. Nós nos falávamos todos os dias. Ele me contava das aulas, dos professores, dos debates, me mandava fotos dos livros que lia, dos seus colegas, das paredes cheias de frases. Me dizia que era difícil, que às vezes se sentia sozinho, mas que não ia se render. Eu acreditava nele. Sempre acreditei. Com o tempo, ele começou a se destacar também na faculdade. Publicava artigos, o convidavam para dar palestras, o entrevistavam em mídias nacionais. Seu nome começou a circular em outros espaços, já não só como um estudante brilhante, mas como uma figura pública em formação. Uma tarde ele me ligou e me disse que queria se candidatar a um conselho juvenil municipal, que era só o primeiro passo, que não buscava poder, mas voz, que queria começar a mudar as coisas por dentro. Eu disse que estava com ele, que sempre estaria. E assim foi, ele se candidatou. Fez campanha com poucos recursos, caminhando, falando, convencendo com ideias. Não prometia nada mágico, falava com clareza, com honestidade e ganhou por uma margem apertada, mas ganhou. Mateus já não era só um estudante destacado, agora era uma figura pública. Tinha responsabilidades, equipes, reuniões. Continuava estudando, mas também legislava, propunha, intervinha. Tornava-se parte ativa da vida de sua cidade. E eu, como sempre, continuava atrás, calada, firme, orgulhosa, observando como aquele neto que um dia foi desprezado por todos, agora começava a ser ouvido por muitos. E o melhor ainda não tinha acontecido. O dia em que João voltou, não houve aviso, nem uma ligação, nem uma carta, nem mesmo uma mensagem. Simplesmente apareceu. Primeiro foi uma vizinha que me disse que um homem tinha perguntado por mim, que tinha estado parado em frente ao portão, olhando fixo, sem se atrever a bater. Eu não reagi no instante. João, esse nome era quase um eco na minha memória. Fazia anos que não o pronunciava e ainda mais que não o pensava com clareza. Na semana seguinte ele voltou. Desta vez sim, bateu. Quando abri a porta e o vi parado ali, com um casaco gasto e uma expressão que não soube decifrar, meu corpo endureceu. Não foi emoção, não foi ódio, foi uma paralisia do que não deveria voltar. Não disse o nome dele. Ele também não disse o meu. Só perguntou se podia entrar. Abri por educação, nada mais. Ele se sentou na ponta do sofá, olhou ao redor como medindo o quanto tudo tinha mudado. Disse que tinham ouvido falar de Mateus, que o via na televisão, que o lia nos jornais, que não podia acreditar no que ele tinha conseguido. Disse que Carol também o tinha seguido de longe, que estavam orgulhosos, que queriam falar com ele. Não respondi de imediato. O deixei falar. Soltou frases vagas sobre erros do passado, sobre decisões difíceis, sobre o quanto eles também tinham sofrido. Falou muito, mas sem dizer nada. Não pediu perdão, não chorou, só tentou justificar o injustificável. Me pediu para ajudá-lo a reencontrar-se com o filho, para que eu intermediasse, que lhe dissesse que nem tudo foi como parecia, que eram outros tempos, que agora estavam em outro lugar emocional. Me disse que queriam reconstruir laços, que estavam com problemas econômicos, que sua situação era insustentável. Foi então que entendi. Não era um ato de amor, não era arrependimento, era necessidade. Ele viu seu filho se tornar alguém e pensou que podia voltar como se o abandono não deixasse cicatriz. Respondi com calma. Disse que Mateus já não era aquele menino indefeso que ele tinha deixado para trás, que agora decidia por si mesmo, que se quisesse falar com ele podia procurá-lo, mas que não esperasse compreensão automática, que a porta que ele tinha fechado há 20 anos não se abria só com um toque. João foi embora com a cabeça baixa. Não soube se por vergonha ou por raiva. Disse que voltaria e voltou, desta vez com Carol. Ela sim chorou. Me abraçou sem permissão. Me disse que estava arrependida, que tinha sofrido muito, que ver o filho nas notícias abalou, que não conseguiam dormir pensando no que fizeram. Me implorou para não os excluirmos.
Queriam ver o filho? Que precisavam de ajuda, que estavam sem trabalho, sem casa fixa, que sua situação era insustentável. Eu a ouvi, não com pena, mas com distância, como se estivesse ouvindo uma história alheia, porque era. Eles já não eram parte da minha. Mateus veio no dia seguinte, eu lhe contei. Ele me olhou em silêncio. Não disse nada por um longo tempo. Depois me pediu para organizar um encontro. Queria ouvi-los, não porque acreditasse que algo ia mudar, mas porque sentia que devia fechar aquela história pessoalmente. E assim foi. A reunião foi breve. Carol chorou. João evitava olhá-lo nos olhos. Falaram com frases vazias, com explicações que não explicavam nada. Mateus os deixou falar. Depois respondeu. Lhes disse que não os odiava, que tinha aprendido a viver sem eles, que sua mãe, para ele, era eu, que sua história já estava completa, que não precisava de uma versão corrigida de seus pais, que o tinham deixado no pior momento de sua vida, que se ele tinha chegado aonde estava, não foi por eles, foi apesar deles. Agradeceu-lhes por tê-lo trazido ao mundo, mas deixou claro que não tinham o direito de voltar como se nada tivesse acontecido. Disse-lhes que não era tarde para mudar, mas que não contassem com ele para isso. Que o que precisavam, trabalho, dinheiro, afeto, não se conseguia com lágrimas atrasadas. Eu os acompanhei até a porta, olhei para os dois nos olhos, lhes disse que cada um escolhe em que momento ser família, e que eles escolheram não sê-lo quando mais eram necessários, e que agora já era tarde. Não gritei, não insultei, não chorei, só fechei a porta com a mesma firmeza com que um dia eles a fecharam. Mateus me abraçou aquela noite. Me disse que o tinha feito por ele, mas também por mim, que precisávamos terminar aquela história, que era hora de seguir sem fantasmas. E eu soube que ele tinha razão. Tínhamos fechado uma porta e aberto, finalmente, todas as outras. Depois daquela tarde em que fechamos a porta sem olhar para trás, a vida seguiu seu curso. Mas algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, nem orgulho, nem alívio imediato. Foi silêncio. Um silêncio profundo, não de tristeza, mas de ordem, como se tudo finalmente tivesse ocupado seu lugar, como se o quebra-cabeça de anos de luta finalmente tivesse sentido. Já não esperava que ninguém entendesse nossa história, nem mesmo queria contá-la mais, porque a verdade não precisava ser explicada. Bastava vê-la nos olhos de Mateus cada vez que falava em frente a um grupo de jovens, cada vez que votava um projeto em sua nova função, cada vez que voltava para casa e me perguntava como eu me sentia, se tinha comido, se precisava de algo. Tinha aprendido que a dor não desaparece, mas se acomoda, e que não se trata de vingar-se, nem de reclamar o que não foi, mas de honrar o que sim foi. Mateus era a prova viva de que o impossível também se constrói, de que um menino abandonado pode se tornar exemplo e de que uma mulher sozinha, velha e pobre pode ser mãe, enfermeira, professora e sustento sem esperar agradecimento. Já não trabalhava fora de casa. Mateus me tinha pedido para que me dedicasse a descansar, a ler, a cuidar das plantas do pequeno balcão que tínhamos. Me presenteou com uma estante com prateleiras feitas sob medida e foi a enchendo com livros que ele achava que eu poderia gostar. Lia devagar, no meu ritmo, sem obrigação, e à tarde cozinhava, não por necessidade, mas por carinho. Continuava sendo feliz fazendo a comida favorita dele e vendo como o rosto dele se iluminava com a primeira garfada. Nossas conversas mudaram. Falávamos mais do país, do futuro dele, do que ele queria construir. Mateus me ouvia com atenção, embora eu não tivesse grandes conhecimentos técnicos. Dizia que minha maneira de olhar a vida lhe dava perspectiva, que não havia universidade que ensinasse o que aprendi esfregando pisos para nos manter à tona. Ele me fazia sentir valorizada, me fazia sentir útil sem exigências. Às vezes saíamos para caminhar, só ele e eu, por ruas onde já ninguém nos reconhecia como os que chegaram com uma cadeira de rodas e uma bolsa de roupa. Agora, se alguém nos cumprimentava, era porque conheciam sua história, porque admiravam o que ele tinha conseguido. Nunca disse seu nome com arrogância, nunca se esqueceu de como começou. Em cada discurso, em cada palestra, deixava claro que não o tinha feito sozinho. Sempre dizia, graças a quem acreditou em mim quando ninguém mais o fez. E eu sabia que se referia a mim.
Nunca lhe perguntei se perdoou de verdade o pai e a Carol. Nunca foi preciso. Ele vivia sem ódio. Vivia sem dívidas emocionais. Isso já era suficiente. E eu também tinha soltado essa carga. Não para me reconciliar, mas para não carregá-la mais. A paz não chegou como uma revelação. Foi uma construção diária, feita de gestos, de rotinas, de confiança. Eu o via crescer, amadurecer, ocupar lugares importantes e, ainda assim, continuar sendo o mesmo garoto que me ajudava a dobrar a roupa, que me preparava chá, que me cobria com um cobertor se eu dormia no sofá. Vivíamos bem, sem exageros. Um apartamento confortável, livros por todos os lados, plantas nas janelas, um rádio velho com o qual eu ouvia música à tarde. Mateus continuava trabalhando, estudando, projetando. Às vezes me dizia que queria escrever um livro, que queria contar nossa história. Eu lhe dizia para fazer, que era dele, mas que não esquecesse de contá-la a partir do que tivemos. Não do que nos faltou, porque sim, nos faltou muito. Nos faltou saúde, nos faltou dinheiro, nos faltou apoio, nos faltou justiça, mas também tivemos o essencial. Tivemos a vontade de não nos render. Tivemos respeito mútuo. Tivemos silêncio quando foi preciso e palavras quando doía. Tivemos tempo juntos. E isso, agora eu sabia, era mais do que muita gente pode dizer. Começaram a convidá-lo para programas grandes, para congressos, para reuniões com figuras de alto nível. Ele sempre me perguntava se devia aceitar. Eu lhe dizia que sim, que enquanto não perdesse seu eixo não havia nada a temer, que o poder não corrompe por si só, que o faz só quando um esquece porque chegou até ali. E Mateus não esquecia. Às vezes vinham jovens em casa, estudantes, voluntários, futuros políticos. Eu lhes preparava chimarrão ou café e ouvia da cozinha. Ele falava com eles como um igual. Não lhes ensinava de cima. Lhes contava como foi o real, o duro, o que ninguém conta. E eles o olhavam com respeito, não pelo cargo, mas pela história. Eu o via crescer não só como profissional, mas como pessoa. E sentia que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Não tinha luxos, não tinha joias, não tinha propriedades, mas tinha uma vida em paz, uma casa sem gritos, um neto que tinha vencido cada sentença, cada diagnóstico, cada preconceito e, sobretudo, tinha minha verdade inteira, viva, sem necessidade de explicá-la. Porque a essa idade, a única coisa que quero é isso, dormir tranquila, acordar sem angústia, e saber que o que fiz bem. Quando Mateus assumiu como ministro, não houve um instante de euforia em mim. Não gritei, não pulei, não chorei na frente das câmeras. Só o olhei enquanto ele jurava seu cargo, parado firme, com aquele mesmo gesto sereno de sempre. Eu estava sentada na primeira fila, vestida com uma blusa sóbria, o cabelo preso como de costume, as mãos apertadas no colo. Ninguém me empurrou para o centro. Eu não o procurei. Sabia que meu lugar era aquele, o que observa em silêncio, sabendo o que custou chegar até ali. Depois da cerimônia vieram os abraços, as felicitações, as câmeras, as entrevistas. Ele se aproximou de mim, me pegou pela mão e, sem palavras, me agradeceu por tudo. Eu entendi. Não precisávamos falar. Tudo estava dito há muitos anos. Em cada comida quente, em cada madrugada sem sono, em cada dia que sobrevivemos quando não havia nada. Mateus não se tornou arrogante. Continuou levantando cedo. Continuou lendo como se ainda tivesse exames. Continuou ouvindo mais do que falava. Era jovem, mas tinha uma maturidade rara, forjada na carência, não na academia. Em cada decisão importante me consultava, não como assessora, mas como farol. Não precisava da minha opinião técnica, mas queria saber se o que fazia estava em linha com o que o tinha trazido até ali. Vivíamos na mesma cidade, em apartamentos separados, mas próximos. Ele insistiu para que eu tivesse o melhor. Me ofereceu casas, motorista, ajuda doméstica. Aceitei o mínimo. Um lugar tranquilo, quente, com jardim, onde pudesse ter flores e meus livros. Uma biblioteca onde guardei tudo o que era dele. Seus discursos, suas medalhas, suas fotos.
Também meu caderno velho, aquele onde anotava tudo desde que ele tinha 5 anos. Eu o guardava como se guarda um segredo, não por vergonha, mas por respeito. Às vezes me pediam entrevistas, me procuravam para escrever artigos sobre a mulher por trás do líder. Eu sempre dizia o mesmo: eu não estou atrás de ninguém, caminhamos juntos desde sempre. E era a verdade. Não fui empurrada por ele. Eu o empurrei, eu lhe abri o caminho, lhe limpei o barro, lhe sequei o suor, lhe dei a base. Ele fez o resto porque eu cheguei até onde podia e ele foi além. Mateus criou programas novos, impulsionou leis importantes, visitou hospitais, caminhou por bairros esquecidos, abraçou crianças com histórias parecidas com a sua. Nunca usou seu passado para se vitimizar, mas também não o escondeu. Dizia que não se podia mudar o que não se nomeava e que ele era a prova de que quando há vontade política e amor verdadeiro, as vidas podem dar uma reviravolta. Sua história me inspirava não por ser perfeita, mas por ser real. Eu já tinha mais de 78 anos. Meu corpo era mais lento, meus dias eram calmos. Eu me levantava com o sol, regava minhas plantas, ouvia música suave, escrevia cartas que não enviava. Às vezes recebia visitas de jovens que queriam me conhecer, me abraçar, me agradecer. Alguns me diziam que Mateus os tinha salvado de se renderem. Eu os olhava, lhes oferecia uma xícara de chá e lhes dizia que se salvaram sozinhos, que ele só lhes lembrou que valiam a pena. Um dia me visitou uma editora. Me propôs escrever um livro sobre nossa história. Me ofereceu dinheiro, divulgação, entrevistas. Eu disse que não, que aquela história não me pertencia por completo, que se alguém devia contá-la era Mateus, mas lhe dei meu caderno. Disse que se algum dia fosse publicado, que não mudasse nenhuma vírgula, porque aquilo era a única coisa que eu tinha, a verdade escrita com minha mão trêmula noite após noite, enquanto ele dormia ao lado. Mateus o leu. Me disse que algum dia, quando já não estivesse no cargo, o publicaria. Não para alimentar egos, mas para que outros soubessem que nem tudo está perdido, que sempre há um caminho, mesmo que não se veja no princípio. Vivi o suficiente para vê-lo se consagrar como um líder respeitado. Vi como o ouviam no exterior, como o aplaudiam por sua clareza, sua honestidade, seu compromisso. Vi como transformava ideias em realidades e cada vez que o via em uma tela com aquela postura digna, sentia que minha vida tinha valido a pena. Nem todos temos um legado tangível. Eu não construí edifícios, não fundei escolas, não deixei riquezas, mas construí uma pessoa, formei uma alma. E isso eu entendi tarde. Era muito mais. Quando soube que meu tempo estava se encurtando, não senti medo, senti serenidade. Escrevi-lhe uma última carta. Disse que já não tinha nada mais lhe ensinar, que o resto do caminho era dele, que minha missão estava cumprida, que cada passo que ele desse eu sentiria em meus ossos, mesmo que já não estivesse para abraçá-lo. Pedi que não fizesse homenagens, que não chorasse em público, que não buscasse me deixar em um bronze. Disse que vivesse tranquilo, honesto, simples, como sempre, que me levasse nas decisões difíceis, nos dias nublados, nos momentos de dúvida, que ali eu estaria. E isso ele fez. E isso eu sou. Uma mulher que sustentou com as mãos quebradas um menino quebrado. Até que ambos aprendemos a caminhar pelo mundo como se sempre tivéssemos sido invencíveis. E assim terminou minha história, não como vítima, mas como raiz. E chegamos ao fim de mais uma História da Vida com Vozes de Maria. Se você gostou da minha história, pode me apoiar enviando uma doação para que eu escreva mais histórias. Desde já, muito obrigada. E você? O que teria feito no lugar dessa pessoa? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Para mais histórias de vida como essa, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Vozes de Maria. No meu canal, muitas outras histórias te esperam. Com carinho, até a próxima!